Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a parte 3 do nosso curso de React básico. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente vem produzindo e cada vez mais a gente vai evoluindo aí no nosso aprendizado em termos ali do React. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, manda dúvidas ali nas redes sociais que aparecem ao final do vídeo. Coloquem aqui nos comentários, tá bom? Que eu sempre estou dando uma olhada, fechou? Então no vídeo anterior a gente entendeu como cria componentes de forma bem superficial, mas deu para entender os dois principais hooks, que é o useState e useHef, e a gente subiu, fez o setup do nosso projeto ali que a gente vai estar utilizando ao longo do curso, fechou? Então nesse vídeo, nessa terceira parte, eu quero apresentar para vocês 3 hooks, tá bom? Então a gente ainda não vai colocar a mão na massa, tá bom? Eu quero explicar alguns conceitos ali do React. 2 deles, que é o Use Callback e os Memos, são muito referenciados à parte de otimização e performance da nossa aplicação, mas a gente vai ver com calma, tá bom? E se surgir algumas dúvidas, de novo, estou à disposição. Fechou, galera? Então, basicamente é isso que a gente vai abordar nesse curso. Estou com a nossa aplicação que a gente fez ali anteriormente, no vídeo anterior, mas a gente vai dar uma limpada ali para estar entendendo um pouquinho desses hooks. Fechou? Então, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Kevin Errara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, pessoas, então bora lá para a parte 3 desse vídeo, desse curso de React básico. Então no vídeo anterior a gente viu como que funciona o useState, como que a gente cria componentes, como que a gente usa o useHef. Então eu apresentei para vocês 2 hooks que o React oferece pra gente, tá bom? Como criar componentes. Não se preocupem porque eu sei que o vídeo foi não tão rápido, mas deu para abranger ali uma grande parte dos conceitos, tá bom? E como criar componentes, enfim. Mas não se preocupe porque quando a gente for criar a aplicação mesmo, de fato, a gente vai estar utilizando direto e acho que daí vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Isso aqui é só mais uma introdução de como utilizar o React e algumas das suas funcionalidades, tá? Então a gente está com a mesma tela antiga aqui que do vídeo anterior. A gente vai estar utilizando a API do Pokémon, tá? Para já dando spoilers. A gente vai estar utilizando alguns desses endpoints, e um deles é esse carinha aqui que retorna a paginação. Então eu não quero 1000 Pokémons na minha página, e dando um submit ele vai me retornar aqui a quantidade de Pokémons, o next da URL para pegar a próxima paginação. Ele vai me retornar o nome do Pokémon e a URL que seria meio que o detalhamento do Pokémon, tá bom? Então é isso, tá? A API. Agora explicando para as pessoas iniciantes o que são, que treco é esse de API, API REST, API RESTful, tá bom? Uma API basicamente é uma integração que acontece entre o client, que seria o browser, e o servidor. Fazendo uma analogia simples para vocês. Imagine que você vá no restaurante e você anota os seus pedidos ali. Pô, quero uma parmegiana e quero uma coquinha, ó, drinkando. Aí você chama o garçom lá pelo símbolo mundial do garçom, né? Aqui. E o garçom vai vir na tua mesa e você passa para ele as informações. Ó, eu quero uma parmegiana e uma coca. Beleza? O garçom anota o pedido, vai até a cozinha e é a cozinha onde a magia acontece, certo? Então, os cozinheiros vão cozinhar a tua comida, vai partir de um processamento ali de
pessoas se organizando para fazer o teu pedido. E depois que sua comida está pronta, o garçom vai lá, pega teu pedido e entrega na tua mesa. E é assim que uma API funciona, de forma bem enxuta, uma analogia bem simples, tá bom? Mas o que acontece é, a gente faz uma requisição, o cliente, que seria o browser, faz uma requisição para o servidor, tá? E essa comunicação entre cliente e servidor pode ser do tipo HTTP, que é o mais comum, gRPC, GraphQL, Socket, enfim. O que a gente vai focar é o HTTP, tá bom? E o que acontece é, a gente faz uma requisição para o servidor faz um processamento de dados lá em cima do que você mandou, valida credenciais, se é uma aplicação autenticada, vai no banco de dados, faz uma série de tarefas para sim devolver uma resposta geralmente em JSON para você, entendeu? Que é o que mais ou menos que está acontecendo aqui. Então a gente está enviando uma requisição e o browser está respondendo para a gente. Fechou? O browser não, o servidor. Tá bom? Então espero que tenha dado para entender mais ou menos esses conceitos. Fechou? Então, bora lá para o nosso código. Eu quero organizar essa aula nesses 3 hooks que eu havia comentado, tá bom? Então, o primeiro que eu quero apresentar para vocês é o use callback, que talvez ele seja um pouquinho mais complexo. E eu quero colocar aqui um comentário: memorização, tá? Memorização é um ponto importante, não confundam com memorização. Memorização é o conceito da computação onde, dado uma entrada e dado uma saída, se os dois são os mesmos, não faz sentido você reprocessar essa função novamente. Justo que ele vai virar uma referência dentro da memória, e isso causa um custo, certo? Então, em termos de performance, eu imagino que seu componente renderiza várias vezes. Então, todas as vezes seu componente é renderizado, essas funções são criadas novamente. Então, isso não é tão legal. Mas, claro, se for funções simples, de buenas. Agora, se imagine que sua função faça cálculos muito grandes para determinadas coisas. Então, aí sim faz sentido você estar utilizando algumas funções que o React disponibiliza, como o use callback ou o use memo, tá bom? Então, o use callback é para funções e o use memo para variáveis, tá bom? A gente já vai explicar isso. Então, eu quero primeiro explicar o use callback, depois o use memo e, por fim, o use effect, que é o mais simples. Fechou? Então, quero que vocês decorem, entendam esse conceito de memorização. Depois deem uma pesquisada, tá? É um conceito computacional. Então, bora lá fazer um exemplo de simples. Muita gente dá alguns exemplos um pouquinho mais complexos sobre use callback, mas aqui eu vou estar criando uma variável, tá? Na verdade, uma function, use callback. E aí eu vou dar um console.log, callback, certo? E aqui eu vou chamar ele handle callback. Tem gente que dá exemplos um pouquinho mais complexos, tá? Vocês podem dar uma pesquisada em um termo use callback, tá? Que eles vão te dar no YouTube, que eles vão se aprofundar um pouquinho mais, tá? Por exemplo, você passa status para o componente filho, o filho precisa re-renderizar e o use callback entra nesse sentido. Mas, de novo, durante a aplicação a gente vai estar utilizando o use callback, então não se preocupe caso vocês não tenham pego agora, mas, de novo,
comentários abertos. Galera, bora puxar engajamento. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários ou me chamem nas redes sociais, tá bom? Então, salvando, o que vai acontecer? Deixa eu abrir o DevTools, callback, certo? E se eu clicar em incrementar, lembrando, set state, atualiza todo o componente, o callback vai ser sempre chamado e alocado dentro de um espaço de memória. Isso não é tão legal, certo? Aqui tudo bem, porque é uma função simples, mas imagine que a gente está fazendo um cálculo bizarramente aqui dentro. Então não é a melhor forma, tá bom? Então o que a gente pode fazer é criar um carinha chamado useCallback. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar spoiler do useEffect no final, mas eu vou explicar ele com mais calma. Eu passo uma array function e um array de dependências. E dentro desse array de dependências eu vou passar essa função. E aqui eu vou colocar, eu não vou colocar nada, tá? Mas você já vê que o VS Code, o TypeScript, ó, já está dando uma dica para você que você está fazendo alguma cagada. Por quê? Porque toda vez que o nosso componente é re-renderizado, de novo, a nossa função é recriada, tá bom? Então, para evitar essa recriação, porque aqui a gente não tem nenhum dado de entrada e dado de saída que sejam os mesmos, tá? Mas supondo use callback, pronto, a gente chama dessa forma aqui, a gente engloba a nossa função e passa esse carinha aqui, esse aí. Eu passei como dependência, mas não chamei, né? Pronto. Deixa eu só tirar esse count aqui pra gente ter um exemplo. Então, callback, certo? Opa. Callback. Deixa eu tirar esse count daqui. Então, callback. Então, agora, toda vez que a gente atualiza o estado, a gente não tem aquele callback toda vez sendo chamado, tá? Graças ao use callback. E se a gente passar um count, que seria um trigger para ele, a gente pode passar vários aqui dentro desse array de dependências, vários elementos. Mas tem que tomar cuidado, certo? Porque senão vai disparar um monte de coisa. Callback mais count. Então, dando refresh, incrementando. Então agora sim ele está sendo chamado, tá? E que realmente faz sentido, visto que o count está mudando. Se o count não muda, vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo aqui. Sim. Vamos ver se ele vai mudar aqui. Aqui é um experimento, galera. Callback 0, incrementando callback 5, e depois disso ele não renderiza novamente porque o valor é o mesmo. Fechou? Então esse é o lance do callback. Só que uma dica que eu dou para vocês: não saiam colocando use callback em tudo que você cria de função, porque senão não faz muito sentido você estar querendo otimizar coisas que não fazem o menor sentido serem otimizadas, tá? Por exemplo, aqui eu estou dando um console log, tá? Mas agora, se você pegar funções onde você tem um cálculo, uma manipulação de dados grandes e que tem uma lógica de negócio, aí tudo bem você fazer o sentido, aí faz sentido você utilizar um use callback e tudo mais, tá bom? Mas fora disso, não utilizem, tá bom? Não estou falando para vocês não utilizarem o use callback, pelo amor de Deus,
mas é só pense antes de utilizar, tá? A funcionalidade está ali, mas vocês têm que entender que às vezes a gente precisa estar de olho nesses pontos. Deixa eu só mudar aqui para Preve mais um. Fechou? Bora pro próximo hook use memo. Então vamos criar aqui. Vou criar aqui um count sum recebe while function deixa eu ver aqui mais tá bom. Return valor mágico aí, sei lá, vou colocar count mais 100. Pronto. Não vou fazer isso não, senão o valor vai... Não, vou colocar count. Vamos ver o que vai acontecer. O sum eu vou colocar aqui embaixo só para não atrapalhar. A gente tem o count e aqui a gente vai ter o use memo. Sum. Beleza? Eu aqui vou dar um console.log use memo. Fechou? Bora ver o que vai acontecer. Tá, então ele renderizou a primeira vez. Se eu incrementar, eu vou atualizar o estado e o use memo vai ser disparado. E o use memo agora está com o valor de 101 porque eu tinha colocado 100 mais 1, certo? Que é o count. Incremento, de novo, mesma coisa, tá bom? Então já deu para entender que da mesma forma que aconteceu com o use callback, está acontecendo com o sum. Vamos tentar resolver esse problema? Use memo acho que se eu colocar count, ele vai atualizar. Então eu vou colocar um valor fixo aqui, sim. Tá bom? E aqui ele deixa de virar uma função e vira uma variável. Graças ao use memo, tá bom? E aí, beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu incrementar, o use memo não está sendo mais renderizado, tá? Então a gente poderia colocar cálculos complexos aqui. E se a gente quiser colocar o count, poderia colocar o count e a gente teria o count mais 100. Então eu colocaria incrementar, aí sim o use memo seria disparado porque o estado está sendo modificado. Então, dado o valor de entrada, dado o valor de saída, se são diferentes, se são iguais, não vale a pena reprocessar. Se são diferentes, reprocessa. Então a gente não armazena na memória. Tá bom? Então esses são os conceitos de use memo e use callback. É muito utilizado para questões de otimização e performance. Tá bom? Espero que tenha dado para dar uma entendida, tá bom? Esses carinhas, eles são um pouquinho complexos de serem entendidos logo de primeira, mas fiquem calmos, tá bom? Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Falta o use effect, claro, e agora vem a parte mais legal. O que a gente vai fazer é
eu vou criar aqui já vou criar um estado Pokémons, 7 Pokémons recebe use state. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer uma tipagem. Então, como que a gente tipa isso? Esse Pokémon. Então, vamos lá na documentação. E se a gente olhar bem, a gente tem count, next, previous e um results, que é um array. E esse array tem um nome e URL, tá bom? Deu para sacar? Então, vamos lá, vamos criar. Então, eu costumo criar como se fosse interface, tá? Interface, Pokémon result recebe, quer dizer, a gente tem um count, que é o number, a gente tem next e previous, que é um string. Beleza. E aqui dentro a gente tem os results, que é um array, tá? E esse array, count, eu já vou tipar interface Pokémon. Eu vou colocar simple Pokémon, tá? Mas depois a gente vai refutar isso. Name, string e qual que é mesmo? URL? URL. E aqui a gente tipa aqui, que é um array. Show de bola! Então, agora a gente pode usar esse carinha aqui como generics desse use state, tá bom? E agora a gente vai utilizar o último hook, o useEffect. O useEffect é tudo aquilo de efeito colateral que nossa aplicação tem, tá? Ele recebe como parâmetro, mesma coisa que os callback e os mem, uma arrow function, e recebe uma rede de dependências, tá? O que acontece? O useEffect, se você não passar nada aqui dentro do array de dependências, ele vai disparar uma única vez, ele vai se auto-disparar uma única vez, tá certo? Se a gente colocar mais valores aqui dentro que sejam dependentes, como por exemplo o count, ele vai ser disparado toda vez que o count mudar. Deu para entender? Vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo um pouquinho mais para frente. Mas aqui o que eu quero é, na hora que o usuário entrar na página, eu quero fazer uma requisição para o servidor do POC API para ele me retornar aqueles Pokémons, tá? E depois eu quero exibir ele como se fosse uma listagem dos nomes dos Pokémons, certinho? Então, bora lá. Mas antes disso a gente precisa criar uma função, porque senão aqui dentro do useEffect ele não permite criar sync, tá? A gente precisa criar uma função fora. Então const get Pokémons, get simple, fechou. Aqui a gente fala que ele é do tipo assíncrono, ou seja, vai retornar uma promise. Aqui eu vou colocar const response, recebe a API do JavaScript nativa fetch. E aqui a gente vai pegar o nosso amiguinho aqui, limite 10 e o índice 0.
beleza? E a gente não pode esquecer do await, tá? Já que a gente está lidando com processos assíncronos. Agora a gente precisa pegar o Pokémon, que vai ser do tipo Pokémon Result, tá? Acredito que seja isso, é isso mesmo. Response.json, certo? Aqui a gente pode agora dar um console.log do Pokémon, se tudo der certo, e dar um return Pokémon. Await. E a gente não precisa tipar a função, né? Porque se a gente passar o mouse em cima, a gente consegue ver que é uma promise de Pokémon Result, tá bom? Então, aquele mesmo ponto, evitem tipar coisas desnecessárias. Bom, mas criamos Pokémon. Agora no useEffect a gente pode chamar o getSimplePokémon. Mãozinhas para cima. Espero que dê tudo certo. Vamos voltar aqui. Tem algum erro. Sans not defined. Deixa eu só pôr isso aqui. Ah, tá. E beleza, funcionou. Vamos ver aqui, vou dar um refresh. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Dar um shallow aqui, puxar aqui um pouquinho para cima. E a gente tem aqui, ó, nosso count, nosso next, o previous é nulo porque a gente está na primeira página, os results, Bulbasaur, URL, pá, 10 elementos. Top, né? Então isso para que serve é o nosso grande useEffect. Tá, então deixa eu voltar aqui e bora fazer uma brincadeira bem rápida. Aqui, a gente criou estados para o Pokémon, né? Então vamos criar aqui 7 Pokémons. Aqui no console login, já que a gente tem certeza, 7 Pokémons. Deixa eu só ajustar aqui para Pokémons. E perfeito. A gente tem uma função aqui para pegar os 10 primeiros Pokémons. E aí vamos tirar o componente filho. Vamos tirar o botão incrementar. Não, vamos deixar o botão incrementar aqui. E vamos colocar aqui um H1 Pokémons. Tem sempre Pokémons. E aí a gente vai fazer uma coisinha maneira, hein? A gente vai usar chaves. A gente tem acesso ao Pokémons. Graças ao TypeScript, né, que a gente tipou. A gente tem o results. Results é um mapa, ou seja, um array. Então a gente vai dar um map. Dentro desse map vou dar um Pokémon. E aqui dentro eu vou retornar uma div com um parágrafo Pokémon. Aqui de novo estou utilizando chaves, porque estou de novo eu entrei em JavaScript, saí em HTML, JSX, quer dizer TSX, e voltei em JavaScript. Então não preciso botar a chave. Pokémon ponto, olha a coisa linda,
tá sugerindo pra gente name, tá? E eu vou dar um class name nesses carinhas porque agora a coisa tá coisa linda, né? Pokémon BG putz, é uma cor maneira. Pink 600. Então, se tudo der certo, voltando. Não ficou do jeito que eu queria, mas a gente tem os nossos Pokémons aqui. Deixa eu dar um test light. A gente precisa dar um aqui, tá? Pra esses carinhos aqui. Não sei porque ele não reclamou. Pokémon ponto, sei lá, name. Que mais? Quando você dá um map, você mapeia, você precisa dar um key pro elemento pai, tá? Nesse caso, não sei porque ele não reclamou. Tá, eu vou dar um class name aqui. MT2. Vamos ver se dá uma. Aí, deu uma melhorada. Então aqui a gente tem nossos Pokémons, olha aí. Então se a gente vir aqui na aba Network, cadê a aba Network? Aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui, dá um refresh. A gente vai ter o Pokémon aqui, ó. Aqui. Justamente a API que a gente bateu lá, tá bom? Então a gente acabou meio que usando o use state e use effect, tá? Então, só para terminar agora a parte do use effect, só para a gente entender uma última coisinha, a gente pode colocar use callback, pode colocar use memo, use effect, use Kevin, em qualquer lugar que tu quiser. Você pode usar mais de uma vez, tá? Aqui eu estou pegando Pokémons uma única vez, tá bom? Por isso que eu usei chave vazia, ou seja, ele vai renderizar uma única vez, ele vai dar um dispatch uma única vez. E o use effect, por exemplo, aqui eu poderia fazer o seguinte: eu quero monitorar toda vez que o count mudar. Count mudou no use effect. E o use effect fica monitorando tudo aquilo que você coloca como a rede de dependências, assim como funciona no use callback e use memo, tá bom? Então, aqui no console, ele já count mudou no use effect. Então, incrementar, count mudou no use effect e aí vai, tá? Então, galera, é isso que eu quero apresentar para vocês. 3 hooks importantíssimos para a gente estar utilizando aqui no nosso projeto. Então a gente viu use state, use ref, use callback, use memo e use effect. São os primordiais para a gente estar mexendo no React, tá bom? Então, galera, acho que é isso. Acho que essa foi a parte um pouco mais introdutória, hands-on, né, do curso do React básico. E agora, acredito eu que na próxima aula a gente já vai começar realmente a desenvolver a nossa aplicação. Show, hein? Coisa boa, coisa linda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, curta, comenta, compartilha, porque é muito importante. Também se inscrevam no canal e também ative o sininho, porque a gente está numa série de vídeos. É importante que vocês não percam nenhum vídeo, tá bom? Desse curso. E para a gente sempre dar andamento ali no curso bem devagar, beleza? Então, prometo que do começo ao fim a gente vai criar essa aplicação que eu havia apresentado. Fechou? Então, galera, um abraço. Sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, então na descrição. E é isso.
Galera, muito obrigado sempre pelo apoio. Tamo junto. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.